Um cordial bom dia, que bom que podemos estar juntos nesse tempo de culto, seja na nossa casa, no apartamento, ou de onde você acompanha nesse momento. Quero te saudar com a palavra do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é o lema dessa semana. Diz assim na palavra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que possamos, de fato, começar uma semana guiados por Deus com muita fé e assim permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. E é em nome desse nosso trino Deus que nos reunimos nessa manhã. Nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que de fato o nosso dia continue sendo um dia bonito, em especial para os pais, Dia dos Pais. Rogamos assim as bênçãos de Deus sobre a vida de cada pai, de cada família. E que possamos observar como é bonito mais um dia que Deus nos concede, mais um dia em que Deus renovou as suas misericórdias sobre nós. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Quero te convidar a ter um tempo de oração e que assim possamos nos colocar na presença de Deus. Amado, bondoso Deus e Pai, gratos somos pela vida, por termos condições de acessar nesse momento a esse culto, assim poder cantar louvores ao Teu santo nome, ouvir a Tua palavra, Senhor, e também sermos alimentados
por essa palavra viva que tu nos concedes. Ó Senhor Jesus, nós assim oramos e te agradecemos, porque a cada novo dia as tuas bênçãos se renovam sobre nós. E queremos te pedir, Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pois em muitos momentos nós esquecemos de viver o amor que tu tens para conosco e deixamos de repartir das bênçãos que recebemos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos ser mais parecidos contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter um coração mais amoroso, humano, e assim olhar com carinho e dar atenção ao nosso próximo. Assim nós oramos, te pedimos perdão, Senhor, mas também te convidamos para renovar a nossa vida, Senhor. Amém. Que Deus assim conceda o perdão, Deus te conceda a graça a cada novo dia. Se com sinceridade nós oramos nesse momento, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia e assim juntos lermos o texto da primeira carta a João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Diante dele a
quero lhe convidar a acompanhar a leitura do texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero hoje lhe convidar a refletir sobre paternidade, uma missão honrosa. Será que podemos defini-la dessa forma? E assim, para que possamos seguir nessa reflexão, eu quero te convidar para que possamos juntos olhar os princípios bíblicos em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 6, que nos ensinam sobre o papel e postura em ser pai. Primeiramente, eu quero saudar os pais que acompanham essa transmissão e reconhecer perante Deus o esforço de todos os pais que realmente têm se dedicado a cuidar bem dos seus filhos. Assim, vale lembrar que o Dia dos Pais, para algumas pessoas, é um dia memorável, um dia festivo. Já tem outras pessoas que preferem nem lembrar do Dia dos Pais. O fato é que cada filho ou filha tem boas ou más lembranças dos seus pais, do seu pai. Alguns pais foram bons e amorosos, foram exemplos de fé, foram e ainda são pais preciosos. Outros pais foram desleixados, violentos, abusivos e rudes. Então existe todo tipo de pai. Mas também existem aqueles filhos que não conheceram seu pai, ou se o conheceram, foi pouca a convivência. Hoje eu lembrei de um jovem que disse em certa ocasião que ele mal conheceu o seu pai. Ele dizia assim que só lembrava do seu pai em 2 ocasiões. E estas 2 ocasiões lhe deixavam lembranças muito ruins. Assim, o Dia dos Pais é um dia de lembranças, querendo ou não, que podem ser boas ou ruins. Para outros filhos, o Dia dos Pais, ao invés de ser um dia de comemoração e alegria, pode significar um momento de saudade, porque apesar dessas pessoas terem tido um pai que foi bom, um pai muito amável, ele já partiu para a eternidade. Mas eu preciso dizer àqueles que sentem saudades ou tristeza por não terem boas memórias dos seus pais, que mesmo assim há um sentido especial nesse Dia dos Pais. Para cada um de nós, este é um momento para que a gente possa lembrar que tem um pai que sempre nos amou. Apesar das experiências que a gente teve ao longo da vida, você tem um pai que nunca lhe abandonou. Você tem um pai que tem trabalhado e operado a seu favor, mesmo antes do seu nascimento. Esse pai é o nosso Deus. Então, a paternidade, ela é sim uma missão honrosa. É mais fácil, claro, ser um profissional de sucesso do que ser um pai exemplar. Muitos homens que galgaram o apogeu da fama fracassaram nessa área que é tão vital na vida. Muitos até mesmo construíram o seu sucesso sobre os escombros da própria família. E assim nenhum sucesso ele pode compensar o fracasso da família. Nenhum sucesso traz alegria maior do que ver os seus filhos ajustados, felizes, unidos e tementes a Deus. Qualquer sacrifício deve ser feito para educar os filhos e encaminhá-los vitoriosamente na vida. A Bíblia diz que Deus, Ele sim é o nosso Pai. Ele nos criou, nos deu vida, Ele nos protege, nos ensina, Ele nos ajuda a vencer as dificuldades, Ele nos repreende para o nosso bem. Deus é o perfeito Pai que nos ama. Bom, mas aí talvez você pergunte, por que o pai é um homem especial?
quais devem ser os atributos de um pai, quais devem ser as causas pelas quais um pai deve lutar, ou como o pai pode ser um homem especial. À luz da palavra de Deus, e assim eu quero responder em primeiro lugar, sendo um marido sensível e amoroso, um pai presente. O maior presente que um pai pode dar a um filho ou uma filha é amar a sua esposa. Quando nós investimos no casamento, nós estamos investindo também nos filhos. Nada machuca tanto os filhos como o naufrágio do casamento dos pais. O casamento estável dos pais traz o quê? Segurança para os filhos. Por outro lado, o divórcio dos pais dói mais nos filhos do que nos cônjuges que acabaram de se separar. Há cônjuges que, além de acabar com o casamento, também se divorciam dos filhos. Mesmo que a relação conjugal, por N fatores, tenha assim chegado ao seu fim, os pais precisam ainda mais se desdobrar para cumprir sua nobre e intransferível missão. Em um segundo momento, vale lembrar que o pai precisa ser paciente e compreensivo com os filhos. Por isso, o apóstolo Paulo orienta os pais a não provocar a ira dos filhos. Efésios 6,4, né? Um pai pode provocar os filhos a ira quando ele é incoerente em suas atitudes, quando ele exige uma coisa dos filhos e ele mesmo não pratica aquilo que exige. Um pai pode provocar a ira quando é inconsistente na aplicação da disciplina. Os filhos precisam ter limites claros. Eles não podem ser elogiados e disciplinados pela mesma causa. Por quê? Porque isso causa ou gera insegurança nos filhos. O pai precisa dosar disciplina com encorajamento. O pai precisa ser firme e doce ao mesmo tempo. E aí chegamos num terceiro momento, sendo um líder espiritual na sua casa. Deus deu ao homem assim a responsabilidade, o privilégio de liderar espiritualmente a família. Cabe a ele o cuidado espiritual da esposa e dos filhos, pois aquele que não cuida da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo. Homens, maridos e pais, nós devemos ser a semelhança de Jó. Nós precisamos ser o sacerdote do seu lar, o intercessor e conselheiro dos filhos. A missão de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é uma atribuição dada aos homens. Cabe ao marido governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Em resposta, não só no dia dos pais, mas todos os dias, claro, os filhos devem orar pelos seus pais, honrá-los, respeitá-los e amá-los. E assim chegamos no quarto momento, onde preciso lembrar que os pais precisam ser discipulador dos filhos. Os filhos precisam mais do que da provisão, eles necessitam de exemplo e capacitação. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. Os pais são espelho para os filhos, e assim para que o espelho exerça sua função, ele precisa ser limpo, plano e iluminado. Ser pai é uma grande bênção que é concedida pelo Senhor, mas ao mesmo tempo é também uma responsabilidade, porque a vontade de Deus é que um pai eduque os seus filhos no caminho certo e no conhecimento da sua palavra. Os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. A vida, ela fala mais alto do que palavras, mas o discipulador também transmite conhecimento, transmite experiência, transmite a sua própria vida aos filhos. Os pais precisam ter tempo para os filhos, precisam construir e manter aberto o canal de comunicação com os filhos.
Os pais precisam ser amigos dos filhos. Eles precisam ser o maior referencial de uma vida digna para os filhos. Enfim, um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm alegria de imitá-lo. Talvez a pergunta para mim e para você que é pai: qual o exemplo que você tem dado aos seus filhos? É possível eles se espelharem em ti? Que a gente possa refletir sobre isso e deixar a palavra de Deus nos orientar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz, obra e bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre arde louvor. Ainda quero lhe convidar a ter uma palavra de oração, e assim chegamos ao final do culto de hoje, e depois queremos receber a bênção do Senhor. Vamos orar? Amado bondoso Deus, gratos somos por tudo que vimos e ouvimos durante esse tempo de culto. Gratos somos, amado Deus, porque a Tua palavra nos inspira, nos chama a atenção, em alguns momentos nos repreende, mas ela é instrução para a nossa vida. Que possamos de fato, Senhor, aqueles que são homens, pais, viver a paternidade de uma forma honrosa e perceber a importância da missão que Tu nos concedes, Senhor. Também eu peço, amado Pai, que em meio a esses tempos em que a masculinidade, de certa forma, ela é questionada ou induzida a ser diferente daquilo que Tu tens pensado e projetaste para nós, ajuda-nos, Senhor, a permanecer nos Teus princípios, nos princípios bíblicos e eternos.
Mas também, amado Deus, eu quero pedir por cada família, pelos filhos, pelas mães, maridos, esposas, enfim, por todas as pessoas, Deus, que nos acompanham nesse momento, sejam elas com famílias, morando sozinhas, com vida conjugal ou sem, que elas se sintam pessoas amadas por Ti, Senhor. Que essas pessoas sintam o Teu cuidado e o Teu instruir a cada novo dia. Por isso, amado Deus, nós nos despedimos e assim pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, confiantes e certos de que Tu estarás conosco, nos orientando e acompanhando a cada novo dia. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba a bênção de Deus de forma cantada a partir desse momento e que, de fato, o teu dia seja um dia maravilhoso na presença de Deus e sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Estrada, conduzirmos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar.